BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O mercado do futebol no Brasil se tornou um ecossistema bilionário, que exige cada vez mais uma visão jurídica, estratégica e orientada a negócios. A profissionalização dos clubes, a entrada de investidores por meio das SAFs, a transformação digital, os acordos de mídia, as plataformas de streaming e a gestão de atletas como ativos e a complexidade regulatória criaram um ambiente em que o direito deixou de ser apenas suporte e passou a ser parte central da tomada de decisão. Questões como governança, compliance, contratos de transferência, exploração de imagem, propriedade intelectual e negociações com fundos e patrocinadores demandam advogados preparados para atuar como parceiros de negócios, conectando risco, oportunidade e geração de valor em um setor marcado por alta concorrência, forte pressão pública e margens cada vez mais dependentes de gestão profissional. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com Luiz Gustavo Godoy. Ele é advogado formado pela PUC São Paulo, trabalhou por 7 anos na área de resolução de disputas e no ano passado foi à Espanha fazer um Master em Football Business no Johan Cruyff Institute de Barcelona. Falei certinho, Luiz? Isso, é isso aí. Excelente. E hoje ele faz pós-graduação em Direito Esportivo e atende clientes da indústria do esporte. Luiz, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui falando com você, falando com os ouvintes também do podcast. Um abraço para todo mundo e vamos trocar boas ideias aí. É isso aí, Luiz. Luiz, vamos lá, cara. Conta um pouquinho da sua trajetória e como você foi parar aí no Direito Esportivo. Bom, vou começar lá do comecinho, já ainda no ensino médio. Tinha muito uma dúvida do que prestar, eu era um cara 100% de humanas, isso eu não tinha dúvida, mas tinha muita dúvida se ia para o caminho do jornalismo ou do direito. O jornalismo pela paixão que eu tinha pelo futebol, então talvez quisesse seguir ali pelo caminho do jornalismo esportivo, e o direito por uma questão meio que natural familiar, para a família toda, pai, mãe, avô materno, avô paterno, avó paterna, terem trilhado esse caminho do direito também. E aí, no segundo ano do ensino médio, em uma das visitas que a gente tinha profissionais das áreas, que eram pais dos alunos, a gente visitou um jornalista, pai de um colega meu, e estava com ele no dia o Silvio Luiz, histórico narrador, enfim. Cara, não Exato. E ele contou um pouco sobre o que era o jornalismo esportivo, enfim, só que assim, o cara literalmente desmotivou todo mundo ali, porque só falou coisas horrendas assim da profissão, falou que era muito complicado, enfim, pouca perspectiva, que o jornalismo esportivo era a pior área assim do jornalismo em geral. E aquilo de verdade acabou me desmotivando 100% e acabei trilhando o caminho natural do direito. Aí, enfim, acabei entrando na PUC em 2013 e já no primeiro ano da faculdade eu comecei a estagiar. Eu fiz estágio no primeiro ano no escritório do Leopoldo Eduardo Loureiro, que é irmão do Francisco Loureiro, inclusive vai ser presidente do TJ a partir do ano que vem. No segundo ano, vou para o BMA, trabalhar na área de recuperação judicial e falência, mas ainda com contencioso também. Fico lá 2 anos, e no meu 4º ano, vou estagiar no Ferro Castro Neves, aí o escritório já mais boutique, né, não escritório full service, e fico 1 ano lá, e no meio do meu último ano, no meu último semestre, vou para o Tosini Freire, 2017, para a equipe de arbitragem e contencioso civil, e lá fico de 2017, sou efetivado, e fico lá até abril do ano passado, 2024, já como advogado sênior. E aí, enfim, deu para ver que a trajetória inteira aí foi no contencioso civil. E aí, no ano passado, quando eu saio, eu começo a pensar que eu nunca tentei algo diferente, né, na minha vida profissional. E como tive sempre essa paixão pelo futebol, decidi arriscar uma mudança de carreira. E é ali que eu começo a pesquisar sobre cursos e etc. E chego nesse curso que eu fiz do Johan Cruyff.
é um curso de Football Business no Instituto Johan Cruyff lá em Barcelona. Apliquei, fui aprovado e me mudei para Barcelona em agosto do ano passado. Lá fiquei praticamente um ano, né, a duração do master inteiro, e foi uma experiência incrível, assim, sem palavras, para além de toda a experiência cultural que você está vivendo num outro país, enfim, fazer esse curso, ver como funciona o futebol profissionalmente, foi uma experiência maravilhosa. E aí eu me formo durante o Master, eu tenho uma experiência de trabalhar mesmo com futebol, eu acabei por 6 meses fazendo um estágio, assim, numa agência de Player Care Service, que hoje em dia está numa crescente muito grande na Europa, que é uma agência que basicamente cuida do bem-estar do jogador de futebol, tudo que está ligado a bem-estar, ou seja, onde o cara vai morar, onde os filhos dele vão estudar, até auxilia, às vezes, em investimentos, outros assuntos, todos eles que não estão relacionados ao contrato profissional que ele tem com o clube, que daí é com a gente mesmo. E então eu me formo, né? Minha graduação foi em junho desse ano, e aí eu volto aqui para o Brasil, e tendo esse background de direito, entendi ser bastante proveitoso fazer um curso de direito esportivo também, e comecei esse curso aí, essa pós-graduação que eu estou fazendo agora na CBF Academy, e já começando também a atender alguns clientes aí na área de direito esportivo. Então, podemos dizer que eu estou no meio dessa migração assim de carreira para trabalhar tanto com gestão como com direito esportivo. E, Luiz, esse curso que você fez mudou sua visão sobre o futebol, sobre como é visto o negócio, tudo? Como que foi isso? Olha, sendo bem sincero, mudou. Não que a minha paixão pelo futebol, a paixão pelo time que eu tenho. Eu sempre falo que o Brasil é muito passional em relação ao futebol e pouco profissional, né? Isso a gente vai falar um pouco disso, mas isso está começando a mudar um pouco. Só que você estando na Europa e vendo como o futebol funciona lá, a forma profissional que eles tratam o futebol, de business mesmo, não só de esporte ou espetáculo, assim, realmente te faz ver com outros olhos. E foi o que aconteceu. Eu tive muito contato, principalmente com o Barcelona, porque, enfim, além de estar em Barcelona, o curso que eu fiz era em parceria com o clube, então a gente tinha aula com vários profissionais do Barcelona. E aí você começa a ver que, assim, no futebol tem áreas que às vezes você nem imagina, sabe? A área de marketing é enorme, licenciamento, enfim, tem profissional ali para tudo, para absolutamente todas as áreas, como se fosse literalmente uma grande empresa, né? Uma multinacional. Até porque o alcance de clubes europeus, assim como Barcelona, etc., é um alcance mundial, de todas as formas. E acabei enxergando tendo essa outra visão do futebol, que não só a visão de torcedor que eu tinha antes. Apesar de sempre ter interesse pelo futebol extra-campo, né, não só o que acontecia dentro do campo, eu comecei a ver de fato o que acontecia. E, inclusive, durante o curso, a gente tinha viagens para a Europa, para outros países em que a gente visitava clubes. Então, fomos para a Inglaterra, visitamos alguns clubes na Inglaterra, fomos para a Holanda, visitamos o clube na Holanda, fomos para a Alemanha, visitamos clubes da Alemanha, inclusive dentro da Espanha fomos para o País Basco, em que a gente visitou alguns clubes lá. Então, você acaba tendo, de fato, uma visão de dentro que é muito difícil de ter sendo somente um torcedor ou um telespectador do futebol. Sensacional, Luiz. É muito legal, isso, muito bacana a experiência e, assim, você teve uma experiência multicultural aí, sensacional. Sim. E, cara, eu queria saber como que você enxerga a evolução da relação entre o negócio do futebol e o direito nesses últimos anos aí. Como a gente tem visto aí no Brasil, o futebol, como eu falei também anteriormente, o futebol como business está crescendo muito. E a profissionalização do futebol acaba trazendo o direito de forma inevitável. Quanto mais o futebol se torna um negócio, mais o direito tem que entrar para regular todas essas relações entre os chamados stakeholders, né, do futebol. Então, o que talvez a gente imaginasse antes que fosse algo mais simples de direito relacionado ao futebol, como, enfim, contratos trabalhistas, direitos de imagem, aquelas coisas, hoje em dia a gente tem muito mais camadas e muito mais áreas relacionadas ao futebol que envolvem o direito também. E aí, no Brasil, a gente vê a evolução da legislação também. Então, a gente tinha, aí, a partir de 98, a Lei Pelé, que acabou por décadas sendo, digamos assim, a espinha dorsal do esporte no Brasil. Aí, em 2021, a gente tem
o surgimento da lei da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, que já começa a alterar um pouco o ecossistema do futebol no Brasil, e isso a gente vai falar um pouco mais para frente também. Em 2021, a gente também tem o surgimento da lei do mandante, que acabou consolidando o entendimento de que o clube mandante tem o direito de arena para negociar a transmissão das partidas. Em 2023, a gente tem o surgimento do que talvez hoje seja a principal lei ligada a esporte no Brasil, que é a Lei Geral do Esporte, e que acaba reorganizando ali o sistema esportivo, reforça tanto o papel de direito de arena que veio pela lei do mandante, como regras de integridade, governança, relação entre todas as entidades ligadas, todas as organizações ligadas ao esporte, ao futebol, como clubes, entidades de administração, como federações, ligas, confederação, enfim, dialoga no fim com a realidade do que é o futebol hoje, que é esse business, né? E não só aquele espetáculo que a gente via anteriormente. Um assunto que também está muito em evidência hoje são as bets, né? As bets também vão trazer regulações para o futebol que a gente não via antes. Enfim, a gente sabe aí da história do Brasil com o jogo do bicho, loteria esportiva e tudo mais, mas as bets vêm numa crescente absurda e que mudam aí, acho que o patamar de apostas para outro nível, né? Enfim, e aí entra toda a questão de regulação, como que, enfim, as autoridades vão lidar com esse crescimento que está sendo exponencial, e inclusive a ligação das bets com os campeonatos. Enfim, hoje em dia a gente tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, são as principais competições no Brasil, são patrocinadas por bets. Hoje a gente tem, talvez dos 20 clubes, não sei a porcentagem direita, mas enfim, pelo menos uns 60% de clubes são patrocinados por bets. Enfim, é um crescimento de fato absurdo e que traz, obviamente, a necessidade de regulação. E aí a gente tem toda a parte regulatória do futebol, daí está ligada a regulamento de transferências pela FIFA, toda a questão de antidoping, regras de fair play financeiro, que inclusive no Brasil está surgindo agora para em breve começar a entrar em voga, que é toda aquela questão de você criar um sistema de sustentabilidade para os clubes não gastarem mais do que eles têm, e para tentar brecar o endividamento dos clubes, e aí já criando sistemas de punições, né, de sanções para clubes que, enfim, estão endividados e continuam gastando mais do que podem. Então, eu acho que no fim é basicamente isso, a profissionalização do futebol. Quanto mais o futebol cresce como negócio, mais o direito tem que intervir para regular todas essas relações entre esses stakeholders. Pô, muito legal, Luiz. Luiz, eu queria saber, cara, de que forma a atuação jurídica influencia hoje as principais decisões estratégicas de um clube ou de uma SAF aí, né? Uhum. Cara, é interessante porque quando antes talvez o advogado no futebol fosse, enfim, necessário somente para resolver esses problemas menores, enfim, trabalhistas às vezes, ou de direitos de imagem, seja, hoje em dia, uma análise jurídica profunda é necessária para toda e qualquer decisão estratégica dentro do futebol. Então, hoje a gente tem clubes associativos no Brasil e as chamadas SAF, né, as sociedades anônimas, que em qualquer tipo de decisão precisam de uma análise jurídica que embase essa decisão, né? Começando talvez pela estrutura institucional, a decisão de um clube entre permanecer como associação ou migrar para uma SAF necessita, claro, uma análise jurídica. Precisa de uma auditoria, a chamada due diligence, enfim. Tem todos aqueles passos que qualquer advogado de M&A está super acostumado a fazer, né? E hoje em dia, no futebol, isso é super comum. E, além disso, todo clube precisa adaptar a sua estrutura à sua realidade, da sua dívida, dos ativos que tem, o tipo de investidor que quer atrair. E mais que isso, e isso a gente vê muito no curso que eu fiz lá em Barcelona, que cada clube tem uma cultura diferente. Então, não é qualquer clube que, óbvio, qualquer clube pode virar SAF se passar pelo processo jurídico, estrutural, mas não é todo clube que precisa virar SAF e não é todo clube que tem, assim, que culturalmente se daria bem como SAF.
sabe? Principalmente aqui no Brasil. No Brasil a gente vê clubes de massa que tem um potencial, a gente vê o Flamengo hoje, tem potencial para arrecadar, assim, bilhões, sem a necessidade de ser uma SAF, que basta uma gestão estratégica, com governança e compliance, responsabilidade, além de tudo, que não precisa virar uma empresa para você se tornar um clube sustentável, né? Então, eu vejo a atuação jurídica hoje preponderante para a tomada de decisão em qualquer âmbito do futebol, dos clubes. Outro exemplo que a gente tem é a questão de direitos de mídia, que hoje em dia também no Brasil está bastante em voga, principalmente pela divisão que a gente tem hoje de ligas, né? No Brasil, acho que na próxima questão, talvez, eu vou explicar um pouco mais sobre a existência de ligas de clubes em cada país, mas hoje no Brasil a gente tem 2 ligas que são formadas por diferentes clubes que acabam negociando direitos de transmissão e a atuação jurídica é fundamental para garantir aos clubes aquela arrecadação que eles entendem justa, né? Então, hoje em dia, a atuação jurídica está em todas as esferas do futebol, né? Tem a questão do mercado de apostas também, tem toda a questão do consultivo também, da contratação de atletas. Hoje em dia a gente vê muitos advogados atuando super ativos assim na negociação de atletas, desenvolvimento de contratos, andando assim, caminhando lado a lado com os agentes dos próprios jogadores. Então a atuação jurídica hoje em dia está cada vez mais fundamental e cada vez mais importante dentro do futebol. Bem legal, Luiz. E, cara, eu queria saber, aí agora já jogando um pouco do que a gente estava falando, que é qual a diferença entre o modelo de estrutura do futebol aqui do Brasil e o da Europa, que você viu lá? Então, aqui no Brasil, a gente, até o advento da lei da SAF, e tem clubes que continuam assim, a gente tem aquela forma tradicional de uma organização de associação civil sem fins lucrativos, né, o chamado clube associativo. E aí, com o advento da SAF, a gente viu clubes separarem o futebol profissional do clube associativo e abrirem o capital para investimento, tanto exterior como de investidores aqui do Brasil. Comparando o sistema de SAF do Brasil com os modelos da Europa, a gente vê algumas diferenças até na forma em que a lei foi aprovada. Eu vejo que aqui no Brasil essa lei foi aprovada por uma necessidade de crescimento do futebol como um todo, né? Os clubes virando SAF, de fato, abrem para investidores externos, tem uma visibilidade maior, e até no ponto de gestão, né? De uma gestão cada vez mais profissional, até por conta da responsabilização de uma gestão temerária de uma SAF e de uma associação serem completamente diferentes. E, por exemplo, na Espanha, que foi onde eu tive mais contato com o modelo dos clubes, é muito interessante porque a lei ela passou quase obrigatoriamente, quase não, ela de fato obrigou clubes a virarem as chamadas SADs na Espanha, que é a Sociedade Anônima Deportiva. E isso aconteceu porque os clubes tinham dívidas absurdas, principalmente tributárias, e aí o parlamento decidiu passar essa lei no início da década de 90 para que os clubes virarem sociedades anônimas. Na Espanha, hoje em dia, a gente tem só 4 clubes que não precisaram virar, que eram clubes que já eram sustentáveis naquela época. São o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético Bilbao do País Basco e o Osasuna, que é um time, inclusive um time assim, de médio porte, não é um time considerado grande da Espanha, mas que já era sustentável naquela época, que é um time da Pamplona, da região da Pamplona, na Espanha. Então a gente vê que também na Europa tem modelos diferentes. Por exemplo, na Alemanha é um modelo diferente da Espanha. Na Alemanha é o chamado modelo 50+1. O que acontece? Na Alemanha eles prezam muito por continuar a cultura do clube e o pertencimento do clube à associação. Então, por regra, 50% mais um do clube tem que pertencer ainda à associação, enquanto o restante, o minoritário, pode vir por investimento estrangeiro. Inclusive, a gente tem um caso super curioso na Alemanha, que um dos clubes mais odiados na Liga Alemã é o Red Bull Leipzig, justamente por conta desse investimento estrangeiro, de uma multinacional como a Red Bull. Tanto que a gente tem clubes que têm um aporte de empresas grandes na Alemanha, como Wolfsburg, a Volkswagen,
o Bayer Leverkusen, que é a Bayer farmacêutica, mas como são empresas locais, eles não têm esse chamado preconceito, digamos assim, como eles têm com o Red Bull, que hoje em dia é o clube de fato mais odiado da Alemanha. E por fim, na Inglaterra, a gente tem ali, talvez sejam os clubes hoje, os clubes mais ricos do mundo, a liga mais rica do mundo. A gente tem ali um regime de capital aberto, a gente tem investidores de todas as partes, a gente tem muitos investidores americanos na chamada Premier League, na Inglaterra, a gente tem investidores da Ásia, a gente tem investidores Arábia Saudita, Emirados Árabes, enfim. Então a gente vê um modelo em que os clubes estão muito mais abertos a investimentos estrangeiros do que em outros países. Até por uma questão cultural, talvez. Aqui no Brasil, muitos clubes ainda são reticentes a virarem SAF justamente por isso, de pensar, putz, quem vai ser o dono desse clube amanhã? Será que vai vir um estrangeiro, vai colocar dinheiro e daqui a pouco vai embora e vai deixar o clube às traças, etc. Então, eu acho que a gente ainda, no Brasil, a gente vê justamente isso, que a gente está num caminho, a gente está num processo de transição em que clubes estão começando a entender a ideia de virar uma SAF, e a gente vê já no Brasil clubes com estruturas diferentes de SAF. Então, a gente vê, por exemplo, a gente tem o Bahia, é um bom exemplo de clube que faz parte do chamado multi-club ownership, né, que a gente tem hoje em dia no mundo, que é a rede mundial de clubes, rede de clubes. Então, por exemplo, o Bahia, o dono do Bahia é o Grupo City, que tem clubes como Manchester City na Inglaterra, tem o New York nos Estados Unidos, tem Melbourne na Austrália, tem o Montevideo aqui no Uruguai, como o Red Bull Bragantino aqui também, tem o Red Bull Leipzig, como eu falei, na Alemanha, Salzburg na Áustria, tem um clube nos Estados Unidos também. E aí esses multi-clubs ownership são uma forma diferente ali de gestão dos clubes e muito mais integrada. Aqui no Brasil a gente tem também clubes em que às vezes tem um milionário como dono, como o Cruzeiro. Hoje em dia o dono do Cruzeiro é o Pedrinho, que é o dono também da rede de supermercados BH, lá de Minas Gerais. E, por fim, a gente tem modelos de SAF, como, por exemplo, do Fortaleza, que é um modelo super interessante, em que a SAF, quem detém as ações majoritárias da SAF, são os próprios sócios do clube. Inclusive, o estatuto tem cláusulas de barreira para evitar a venda majoritária. Então, você acaba tendo esse pertencimento ainda maior no clube. Então, são mais ou menos esses os modelos de SAF que a gente tem hoje em dia. E acredito que no Brasil isso vai evoluir cada vez mais, enfim. O importante é sempre aquela análise jurídica que a gente falou antes. O clube não pode virar SAF por aquela pressão de achar que SAF é sempre a melhor coisa. Não, vai depender do clube, vai depender da cultura do clube, do momento do clube, o tipo de dívida. Então, acho que tem vários elementos que devem ser considerados antes do clube decidir sobre virar SAF ou não. Luiz, é muito legal isso, porque para mim eu não fazia ideia desse tanto tipo de modelo, de clube e tudo mais. É isso, o futebol virou um negócio, né? Como a gente tem vários tipos de empresa, no futebol hoje em dia a gente tem SAFs de todos os tipos, né? Com donos diferentes, enfim. É legal porque dá para ser bastante criativo para pensar na estrutura do clube, né, cara? Eu quero saber, na sua visão, quais são os maiores riscos jurídicos que impactam diretamente o modelo dos negócios dos clubes. Alguns dos riscos que a gente sempre teve são, por exemplo, riscos trabalhistas e contratuais. Isso aqui no Brasil, principalmente, eu até brincava lá no curso, falava para os gringos, no Brasil é comum clube atrasar salário. Assim, é absolutamente normal, são exceções os clubes que não atrasam salário. A gente vê hoje técnicos, jogadores entrando com ações milionárias contra clubes por direitos trabalhistas, enfim, direitos de imagem. E isso, aqui no Brasil, infelizmente, ainda é regra. São exceções os clubes que pagam em dia. Então, a gente tem esse tipo de risco que já era conhecido. E a gente tem, hoje em dia, cada vez mais outros tipos de riscos que são ligados justamente a esse crescimento do futebol como business, né? A gente tem riscos ligados a direitos de imagem, propriedade intelectual. A questão da pirataria relacionada ao futebol hoje está sendo super falada, porque, enfim, hoje em dia a gente vê transmissões no YouTube que às vezes caem do nada porque estão passando o jogo sem ter autorização, enfim, toda essa questão. A gente tem riscos regulatórios dentro do futebol, de normas da FIFA, né, violações a normas da FIFA,
como, enfim, contratação de menores de idade, que não é permitida, infrações a regras do fair play financeiro, a gente tem problemas de registros, a gente tem todos esses tipos de violações a regulamentos que acabam gerando sanções aos clubes e aos jogadores, como, por exemplo, aos clubes a gente tem sanções como multa, perda de pontos, rebaixamento, até proibição de registro. Hoje em dia, quem acompanha futebol sabe que tem clubes no Brasil que vira e mexe sofrem o chamado transfer ban, né? Que é quando tem alguma dívida com algum outro clube, não paga e acaba sofrendo um banimento de transferência, ou seja, não pode contratar. Então, a gente tem um regulamento para cada vez mais o futebol se tornar algo sustentável e não deixar que clubes endividados sigam gastando sem quitar suas dívidas, né? E aí a gente tem, como eu falei antes, a questão do mercado de apostas, né? Isso é um tema que hoje em dia traz riscos enormes. A gente acompanhou recentemente, por exemplo, o julgamento de 2 atletas brasileiros, julgamentos enormes, tanto do Lucas Paquetá como do Bruno Henrique, envolvendo apostas esportivas. A gente teve aqui no Brasil uma baita investigação enorme da Polícia Federal sobre esquemas de apostas envolvendo jogadores. Então, a gente teve já jogadores punidos com suspensão longa, né, de anos, com banimento. Então, o mercado de apostas também traz riscos jurídicos, não só para as organizações, como para os atletas também, né? E a gente tem, hoje em dia, grandes riscos de governança e compliance, né? Então, a gente vê em SAFs e clubes associativos também, uma necessidade de você cuidar sempre da governança, do compliance do clube, colocar pessoas que têm conhecimento de causa para gerir esses clubes de maneira a não cometer nenhum ato ilícito que venha gerar um prejuízo à organização. E a gente tem também um caso legal de citar, de risco jurídico envolvendo o SAF, é o caso do Vasco da Gama. Ah, da hora. O caso do Vasco da Gama é o seguinte, e aí eu acho que tem, inclusive, um risco ali de não fazer auditoria e do diligence como deveria ser feito. Porque o Vasco, quando vira SAF, ele é comprado por uma empresa americana que chama 777 Partners, que tinha também outros clubes ao redor do mundo. Essa empresa compra as ações majoritárias do Vasco, e depois, por algumas questões de descumprimento contratual, como falta de aporte financeiro e algumas outras cláusulas que teriam sido descumpridas, o Vasco entra com uma liminar no TJ do Rio e pede a suspensão da gestão da 777 para passar o próprio Vasco associativo a gerir o clube. E dada essa liminar ao Vasco, o tribunal confirma, e em paralelo é iniciado o procedimento arbitral, envolvendo as duas partes, Vasco e 777. Ou seja, no final, o que o Vasco quer é uma rescisão desse contrato com a 777 para poder vender a SAF para outro grupo, enfim, para outro investidor interessado. O problema é que investidor vai se interessar por um clube que hoje em dia tem um litígio desse tamanho, um procedimento arbitral relevante entre um clube e uma empresa, e com liminar rolando aí no judiciário. E para completar, o Vasco ainda tem uma recuperação judicial acontecendo. Então, o Vasco, eu falo emaranhado ali de embrólios jurídicos envolvendo o Vasco da Gama que acabam dificultando a gestão do clube no fim do dia, né? Porque é dificuldade para contratar, a gestão do clube sendo feita sem o aporte de uma empresa que acabou comprando, enfim, está numa situação bem complicada. Outro clube que teve embrólios aí nos últimos tempos foi o Botafogo, que foi comprado por também uma empresa chamada Eagle, que é uma empresa em que um dos sócios é o John Textor. Essa Eagle tem outros clubes ao redor do mundo, e aí, com o Botafogo, tem toda uma discussão que hoje em dia tem que ser regulada e tem que ser vista com cuidado, que é a questão de transferência de jogadores entre os clubes desse mesmo grupo, né, empresarial. E aí tem toda aquela discussão de você verificar se os valores praticados estão sendo os valores de mercado, se eventualmente a rede global está investindo mais num clube e menos no outro, está pegando dinheiro de um, colocando no outro, enfim. Tem todas essas questões que têm que ser bem avaliadas para não trazer risco no fim do dia para a organização. Então, o Botafogo, até eu não tenho muito conhecimento dessa ação, mas o Botafogo entrou com uma ação
judicial, para também tentar ter controle da gestão, porque, inclusive, no grupo global, o John Textor, que é um dos sócios, e é o cara que manda no Botafogo hoje em dia, tá sofrendo um processo de exclusão da sociedade. Então, enfim, é um emaranhado ali de discussões que acabam fugindo um pouco do que a gente estava acostumado no futebol. E aí, por fim, dá para citar também os clubes aqui no Brasil associativos, que acabam, por gestão temerária, atraindo outros tipos de riscos, como, exemplo, Corinthians e São Paulo. O São Paulo, essas últimas semanas, tem sido muito mais falado pela gestão, por investigações do Ministério Público, por ter que prestar esclarecimento por acusações de gestão temerária, do que pelo futebol. No Corinthians, a gente já viu investigações do MP também em relação a contratos, laranja envolvido, contratos de patrocínio superfaturados, enfim, teve, inclusive, recentemente, impeachment de presidente, que acabam, enfim, prejudicando o clube reputacionalmente, né? Enfim, o nome do clube fica manchado e acaba traindo, no fim, diversos riscos ali de negócio, né? Como qualquer tipo de empresa no mundo corporativo, seja no mundo jurídico, se você não gere bem a sua organização, você dificilmente vai atrair negócios. E é isso que está acontecendo. É isso aí, Luiz. E, Luiz, eu queria aqui, né, para concluir essa última questão, cara, que transformações você acredita que ainda vão acontecer no cruzamento entre inovação, mercado e direito no futebol? Aí, uma dúvida, o que é esse fair play financeiro aí que você falou? O fair play financeiro é um sistema normalmente colocado entre ligas, e aí, para quem não acompanha futebol, a gente tem, principalmente na Europa, eu falei um pouco das ligas aqui no Brasil, mas na Europa a gente tem ligas que acabam organizando os campeonatos nacionais. Então, por exemplo, na Espanha a gente tem a La Liga. A La Liga é quem organiza o campeonato espanhol da primeira e da segunda divisão, e como grupo, todos os clubes que fazem parte dessa liga, eles como grupo negociam os direitos de transmissão, enfim, todos os outros direitos relacionados ao campeonato. Então a gente tem a La Liga na Espanha, a gente tem a Premier League na Inglaterra, a Bundesliga na Alemanha, e essas ligas, ou como no caso do Brasil, foi a CBF que tomou essa iniciativa, elas podem aplicar regras de fair play financeiro, né? O fair play, que a gente diz no futebol, o jogo limpo, e o que era o jogo limpo só dentro do campo, hoje em dia passou a valer fora do campo também. Então, o fair play financeiro nada mais é do que você gerir a organização de forma sustentável, e não fazer o chamado jogo sujo, né? De você acabar gastando mais do que você deve, de você não pagar por contratações, enfim. E isso, eu agora fiquei na dúvida se é a partir do ano que vem ou de 2027, mas vai começar a valer no Brasil. Eu acho que é a partir do ano que vem, mas as punições talvez cheguem só em 2027. Mas o fair play financeiro vai começar a valer no Brasil, e os clubes ou seguem as diretrizes do fair play financeiro, ou eles vão ser punidos. E aí as punições são aquelas que eu falei: perda de pontos, rebaixamento, para casos mais graves, enfim, proibição de contratação. Então, tudo isso está ligado a um clube ter que ser gerido de forma sustentável. Sensacional. Então, que transformações você acredita que ainda vão acontecer no cruzamento entre inovação, mercado e direito no futebol? Bom, hoje a gente, como, enfim, qualquer outro setor, a gente vê inovação e tecnologia cada vez mais avançando e de maneira muito rápida, né? Chega a ser assustador. No futebol, a gente vê isso também. No futebol, um dos primeiros exemplos que me veio à cabeça é a questão de análise de dados. Nossa. Hoje em dia, no futebol, você consegue, muito difícil você prever, mas você consegue analisar como clubes atuam, como times atuam, como jogadores atuam, tudo com dados. Então, você consegue fazer uma gestão cada vez mais utilizando dados e menos achismo e aquele famoso eu sei, né? Enfim, a gente tem, inclusive, hoje em dia, diversas plataformas do chamado scouting, né? Que são as estatísticas de jogadores, plataformas que ajudam para análise de mercado, análise de desempenho de jogadores, que mostram como a tecnologia está sendo usada no futebol. Um exemplo que eu acho muito interessante citar e que, para quem gosta de futebol, vale a pena ir atrás para entender, é um clube do sul de Minas, chamado Huracan. Ele é de uma cidade chamada Itajubá.
E em Itajubá tem uma universidade federal lá, e esse clube, que foi fundado, acho que em 1934, 36, alguma coisa assim, foi refundado há alguns anos e passou pelo processo de SAF, e hoje em dia se auto-intitula como a primeira SAF Startup do Brasil. E por quê? Porque é um clube que baseia todas as suas decisões em dados. Então, eles têm uma parceria com a Universidade Federal da cidade de Itajubá, e eles acabam utilizando dados e tecnologia e inovação para fundamentar todas as decisões tomadas pelo clube. Então, acho que é um caso super interessante que mostra um pouco o que vai ser o futebol no futuro, né? Em todas as questões de tecnologia, dados, inovação, para ajudar no fim do dia a tomada de decisão, né? Para que os clubes cada vez mais tomem decisões mais baseadas e fundamentadas em dados do que no achismo de pessoas que estão ali na gestão. E a gente tem outros casos também em outros setores, não só nos clubes, em que, enfim, inteligência artificial, a gente tem hoje em dia, por exemplo, agora eu não vou lembrar onde fica esse bar, eu acho que é nos Estados Unidos, bar que com realidade virtual parece que você está no campo. Parece que assim, você está dentro do campo, você sente, você ouve como se você estivesse dentro do campo, a atmosfera como se você estivesse no estádio, mas você está num bar. Então, cada vez mais o futebol vai adquirindo também tecnologia e inovação para não só para os clubes, mas também para garantir aos torcedores que tenham também acesso a todo esse tipo de inovações que no fim são importantes e acompanham uma tendência mundial, né? Enfim, acho que o futebol não pode virar as costas para o que está acontecendo no mundo, e é isso que está acontecendo. Cada vez mais o futebol adquirindo essas novidades e tecnologias para todos os setores do esporte. Sensacional, Luiz. Luiz, cara, adorei a conversa, assim. Cara, é muito legal porque você deu uma visão do futebol que, bom, você já sabe que eu não sei absolutamente quase nada do futebol. Mas, assim, agora já aprendi bastante coisa sobre o negócio, que é muito legal, cara. Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, aprender mais sobre futebol aí, o direito. Claro. Vou deixar aqui o meu LinkedIn, Luiz Gustavo Godoy. Instagram, Gustavo Godoy 94. E quem quiser trocar uma ideia, enfim, estou 100% aberto. Inclusive, desde que eu voltei, o que eu mais tenho feito é conversar com pessoas do meio do futebol, e acho isso super interessante, cada vez mais trocar experiências aí para a gente adquirir conhecimento e cada vez mais se inserir nesse ecossistema. É isso aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Medini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.